7 horas, 1 minuto em Manaus. Hoje, quarta-feira, dia 5 de maio de 2021. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia Álvaro. Prefeito de Manaus deve decretar hoje estado de emergência por cheia do Rio Negro e garante apoio federal para 8.000 famílias. Governador Wilson Lima encaminha projeto à Assembleia que cria o auxílio permanente de R$ 150 para famílias vulneráveis no Amazonas. Encerra hoje o prazo de desconto da cota única do Alvará 2021. Ator e humorista Paulo Gustavo morre aos 42 anos de idade por complicações da Covid-19. Operação Enchente. Governador Wilson Lima reúne com prefeitos de municípios para discutir atendimentos. Na coluna O Poder, vamos discutir sobre o primeiro dia da CPI da Covid e também da nova decisão que manda aguardar o julgamento no TSE para que seja realizada nova eleição em Coari. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o Jornal da Cidade de hoje, o seu Jornal das 7. Da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade, as últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. 7 horas, 3 minutos em Manaus. Agora vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país. A gente vai agora ao estado de São Paulo, que traz em sua manchete principal aqui, governo só confirma compra de metade das vacinas anunciadas. Saúde disse ter adquirido 560 milhões de doses, mas contratou apenas 281 milhões. E também país dá adeus a um talento do humor. Intérprete do personagem Dona Hermínia, o ator Paulo Gustavo, morreu no auge da carreira por complicações da Covid-19. Fim da Lei de Segurança Nacional passa na Câmara. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional assinada na ditadura militar. Ela tem sido usada pela gestão de Jair Bolsonaro para investigar opositores e pelo STF contra bolsonaristas. Bolsonaro quis mudar bula da cloroquina, diz Mandetta. Essas foram as manchetes do jornal Estado de São Paulo desta quarta-feira. Muito bem, agora vamos conferir os destaques do jornal Folha de São Paulo, que traz aqui como manchete principal: Mandetta afirma à CPI que Bolsonaro ignorou alertas. Depoimento de mais de 7 horas trouxe fatos vistos como graves pelo relator. E também recusa de presidente a se imunizar mina plano. Um plano de comunicação foi elaborado pelo governo federal na tentativa de unir os brasileiros contra a Covid e incentivar a vacinação. E ainda, ator Paulo Gustavo morre aos 42 anos, vítima da Covid. Aqui são alguns dos destaques na capa do jornal Folha de São Paulo. Vamos agora ao estado de Minas, que traz a manchete principal ainda, a morte do ator Paulo Gustavo, dizendo aqui: triste Brasil. No dia em que o país registrou 2.966 mortes pela Covid-19, o comediante Paulo Gustavo não resiste e se torna mais uma vítima da doença. Mandetta: Planalto propôs mudar bula da cloroquina. Ex-ministro expõe pressão pela substância, erros de avaliação e empurra Guedes para a CPI. Pazuello alega estar em quarentena e tem audiência transferida, já tem data, inclusive, para que Mandetta volte a ser convocado aí na CPI. Pazuello, exatamente. São 7 horas e 6 minutos. Agora vamos conferir os destaques aqui do jornal O Globo, que traz como manchete principal: pandemia em foco.
Bolsonaro ignorou ciência contra a Covid, diz Mandetta à CPI. Ex-ministro relata que presidência quis botar na bula de cloroquina indicação para a doença. E também, Pazuello adia depoimento após nervosismo na preparação. Câmara aprova novo texto da Lei de Segurança Nacional. Nova legislação que revoga a adotada durante a ditadura trata de crimes contra o Estado Democrático de Direito. O texto agora irá à votação no Senado. São aqui alguns dos destaques na capa do jornal O Globo. Jornal da Cidade. Só o que importa. 7h07 em Manaus. Vamos agora ao Correio Brasiliense, na capital federal. Traz também o destaque para a morte do humorista Paulo Gustavo. Diz o seguinte: um país muito mais triste sem Paulo Gustavo. Um dos maiores talentos da comédia brasileira dos últimos anos, o ator morreu ontem, aos 42 anos, no Rio de Janeiro. Tem também Mandetta vê ação paralela no Planalto e critica Guedes. Em 7 horas de depoimento na CPI da Covid, o ex-ministro da Saúde deixou claro que os esforços para conter a pandemia nos primeiros meses de 2020 foram sabotados pelo governo de Jair Bolsonaro. Alvo prioritário da comissão, Pazuello só vai depor no próximo dia 19. Brasília, CPI já influi no tabuleiro eleitoral de 2022. Essas foram as manchetes e os destaques aqui do Correio Brasiliense. Muito bem, Álvaro. Aqui a capa do jornal Zero Hora está igual a de ontem, Álvaro. Então vamos lá, pula, né? Vamos pular, vamos para o jornal A Crítica, aqui no Amazonas, que diz o seguinte: governo quer criar nova reserva. Proposta encaminhada pela Assembleia Legislativa cria a reserva Desenvolvimento Sustentável Bom Jesus do Puduari, na região do Rio Negro. Tem também aqui cartão social para famílias carentes. Estado quer tornar o auxílio permanente. O governador Wilson Lima anunciou ontem que vai enviar para a Assembleia Legislativa um projeto para tornar permanente o auxílio criado para ajudar famílias durante a pandemia. Jovem mata criança e professoras em creche. E tem também Mandetta aponta falhas de Bolsonaro. O outro destaque aqui: Lula convida senador para entrar no PT. Fabiano Contarato, da Rede Solidariedade, busca novo partido para disputar o governo do Espírito Santo. Essas foram as manchetes dos principais jornais do país nesta quarta-feira. Jornal da Cidade. Agora, 7h10 em Manaus. Tem a previsão do tempo. A vinheta. Dê a vinheta. O tempo hoje. O pessoal tá dormindo ali dentro, Thiago. A previsão para hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 23 graus e máxima de 31 graus. Trânsito. Agora é hora da gente ir às ruas da cidade de Manaus para atualizar a situação do trânsito na capital neste momento, às 7h10. E a gente vai com Edila Chaves em qualquer ponto dessa cidade. Edila, bom dia. Bom dia Álvaro, bom dia Tiago, bom dia a todos que estão acompanhando a nossa transmissão. Olha, neste exato momento a nossa equipe, como sempre, não para. Passando pelas ruas da cidade, passamos pela Avenida Constantino Nério, trânsito fluindo normalmente. Agora, atenção quem vai ali na rota do Coroado. Adivinhe, agentes de trânsito no local. Como sempre, apesar do trânsito estar fluindo, mas teve a necessidade realmente de agentes de trânsito no local. Temos aqui também, olha, na Avenida André Araújo com a Rua Gabriel Gonçalves, também teríamos agentes de trânsito monitorando. Ainda até o presente momento, né, a cidade de Manaus está fluindo em todos os percursos. Bom dia a todos.
Bom dia, Edila, 7h11. Eu quero dar um bom dia aqui a Lilian Alves, a Neila Farias, ao Yuri Magno Silva e a Maria Torres, todos aqui acompanhando conosco os destaques e os primeiros momentos aqui do Jornal da Cidade desta quarta-feira. Obrigado a todos e olha, a gente já pede para você que está nos assistindo nesse momento compartilhar essa transmissão para que outras pessoas também possam acompanhar as principais notícias do dia. Trânsito. 7h12. Vamos agora então acompanhar o resumo da situação da Covid-19. O Brasil registrou 3.025 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas e totalizou nesta terça-feira 411.854 óbitos desde o início da pandemia. Comparado com os números divulgados ontem, são mais de 2.000 mortes em apenas 24 horas. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 2.361. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 15%, indicando tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes do vírus. Já é o 6º dia seguido em que o estado de Pernambuco aponta alta de mortes. Desde 22 de abril, o país está com grande maioria dos estados em tendência de estabilidade ou baixa, após os altos números das semanas anteriores. Em 13 dias, o número de estados com alta nas mortes variou entre 0 e 2. O Amazonas confirmou mais 20 mortes por Covid-19 nessa terça-feira, sendo 5 ocorridas nas últimas 24 horas. Com isso, o total de vidas perdidas para a doença chegou a 12.678. O estado também registrou 675 novos casos de Covid, totalizando 372.803 casos confirmados. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. Voltamos a repetir aqui que ainda estamos na fase laranja da doença, o que representa baixa transmissão do vírus, mas os protocolos de segurança precisam ser mantidos. Por isso é fundamental, você que está nos assistindo nesse momento, que você não relaxe nas suas medidas de prevenção. O uso de máscara, o uso do álcool em gel e manter aí, obviamente, o distanciamento social e evitar aglomerações. Essas são as recomendações mais básicas que a gente precisa manter no nosso dia a dia para evitar qualquer problema. Agora às 7h14. Jornal da Cidade. Só o que importa. Agora às 7h15 em Manaus. Balanço da vacinação contra a Covid-19 aponta que o Brasil aplicou ao menos uma dose de vacina em mais de 32.881.298 pessoas, o que representa 15,53% da população brasileira. De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 564.791 pessoas e a segunda dose em 444.724, com um total de 1.009.515 doses aplicadas nesse intervalo. No estado do Amazonas foram aplicadas 913.406 doses até essa terça-feira, sendo mais de 613 mil de primeira dose e mais de 300 mil de segunda dose. A Prefeitura de Manaus liberou o acesso à praia do Complexo Turístico da Ponta Negra, zona oeste de Manaus, nos dias úteis, de 6 horas da manhã até às 5 horas da tarde. O local estava interditado desde setembro do ano passado em razão da pandemia da Covid-19. De acordo com o decreto, fica permitido o acesso à praia do Complexo Turístico da Ponta Negra nos dias úteis. A Prefeitura também liberou as atividades 2 permissionários e 2 estabelecimentos localizados no complexo.
Ainda de acordo com esse decreto, o complexo ficará interditado nos finais de semana, feriados e ponto facultativo. Jornal da Cidade. Na última quarta-feira, o deputado federal Bosco Saraiva entregou o relatório final do projeto de lei que regulariza a questão fundiária no Brasil. É um projeto de um outro deputado federal que trata desse assunto. O projeto contempla, por exemplo, a possibilidade de regularizar as terras de propriedade da SUFRAMA do Distrito Agropecuário que estão na mão de poceiros. O deputado federal Bosco Saraiva, que é relator do projeto, vai falar conosco aqui ao vivo, explicar um pouco sobre essa proposta que gera uma certa polêmica, obviamente, lá diretamente de Brasília. Bom dia, deputado. Bom dia, deputado. Bom dia, Álvaro. Bom dia. Então, a gente está falando aqui de um projeto de lei que vai trazer aí uma série de regulamentações à questão fundiária no Brasil. Tão necessário isso, né? O país precisa discutir essa questão, né, deputado? Sim, olha só, esse projeto, fazendo breve histórico, ele é originário a partir da medida provisória de 2019, do governo federal. A medida provisória trouxe alguns detalhes que o Congresso Nacional avaliou como sendo muito frouxo. Certo. Porque a regularização fundiária precisa caminhar junto com a preservação ambiental. Perfeito. E, portanto, aquela medida provisória, durante o curso dela, durante a vigência dela, mereceu uma comissão que ficou trabalhando exatamente para a votação da medida provisória. A medida provisória caducou e o trabalho da comissão foi transformado em um projeto de lei de autoria do deputado Zé Silva, de Minas Gerais, que é um colega do meu partido, por coincidência, por solidariedade, e que é vinculado à agricultura familiar. Certo. Portanto, este projeto de lei, 2633, ele veio ao debate na Câmara e mereceu a relatoria do nosso conterrâneo deputado Marcelo Ramos. Perfeito. Marcelo iniciou a relatoria deste projeto. Certo. Então, com a eleição do Marcelo e a assunção dele à vice-presidência, o projeto foi redistribuído para mim e eu trabalhei nos últimos meses. Exatamente, viajei no Amazonas, especialmente o sul do Amazonas, e ouvi todos os setores da sociedade aqui em Brasília, incluindo aí, claro, muitas organizações não governamentais de preservação ambiental. Agora... Pois não. Não, eu vi aqui que no projeto, no artigo 40C, ele trata exatamente dessas terras que são de propriedade da Zona Franca de Manaus, da SUFRAMA, né? Da SUFRAMA. Exatamente. O projeto original da SUFRAMA previu o Distrito Agropecuário. Certo. Então, aquele belo projeto de desenvolvimento regional, quando ele foi criado em 67 e se implantado a partir dos anos 70, ele previa que cada empresa que se instalasse no Amazonas trabalhasse também um projeto agropecuário no estado do Amazonas, para que, no dia que a tecnologia fosse embora, como um dia foi embora a borracha, ficasse no Amazonas o legado o legado no setor de agricultura. O que não aconteceu, né? Eu mesmo trabalhei na Sharp do Brasil e eu acompanhei a implantação da Jauari Agroindustrial, que era do município de Barcelos. Veja que beleza. Certo. Que beleza. Né? Com o tempo isso foi abandonado. E as áreas que eram de propriedade da Gradiente, da Evadim, da CCE, as primeiras empresas do Distrito Industrial foram sendo ocupadas por porteiros menores nessas DFs que estão não só em Rio Preto da Eva, mas também na região do Brasileirinho, ali em Manaus, onde há muita cultura. Certo. É aquela agricultura familiar, né? Aquele pessoal exatamente, a agricultura familiar. Certo. Exatamente. Então, nós fizemos conversações não só na Assembleia Legislativa,
com essas pessoas, representantes dessa associação, mas também na SUFRAMA. E combinamos exatamente um texto em que ele prevê a possibilidade da SUFRAMA regularizar essas terras para aqueles poceiros que têm a posse mansa, pacífica e produtiva. Perfeito. Veja que será concedida a documentação... Mais do que justo, né, deputado? Com a regulamentação da SUFRAMA, aquelas áreas que são, de fato, produção de agricultura familiar. Entendeu? Então, assim, esse projeto ainda virá à pauta na Câmara, já está com o presidente Arthur Lira, para que ele seja pautado. Ele deve ser pautado logo em seguida à votação da Lei Geral das Questões Ambientais, do licenciamento ambiental, que deve ser pautado. Devemos votar o licenciamento ambiental semana que vem e, na sequência, vamos votar a regularização fundiária, que tem a ver com o outro. Então, assim, o que ele permite? Veja bem, nós temos hoje perto de 300 mil requerimentos de terra no INCRA. E isso dá conta de que é preciso fazer alguma coisa para regularizar essas terras. Claro. Ocorre que o INCRA está absurdamente desmontado no Brasil inteiro. Pra você ter ideia, no Amazonas, o INCRA tem 3 engenheiros. Para o Amazonas inteiro. No Amazonas inteiro, para fazer inspeção em milhares de locais em que tem a solicitação para a regularização da terra. O projeto permite que glebas com até 6 módulos fiscais, um módulo fiscal quer dizer 100 hectares, no Amazonas. Então seriam 6 hectares. No Amazonas, é uma medida. Entendi. 100 hectares é um módulo fiscal, no interior do Amazonas. Então, até 6 módulos fiscais, ele permite que essa inspeção seja feita por sensoriamento, por satélite, dispensa a presença do técnico no campo. Perfeito. Então, isso vai fazer avançar muito, destravar muito os projetos. O outro item importante é que, Álvaro, é que o marco temporal, as áreas serão regularizadas, o marco temporal de 2018, que é o marco, 2008, aliás, que é o marco temporal da lei ambiental no Brasil. Então, essas foram as grandes questões. Além do que, evidentemente, estão preservadas as áreas quilombolas e também as terras indígenas. Essas não serão tituladas. Bom, conversamos aqui com o deputado federal Bosco Saraiva, falando desse projeto importante que vai garantir, se passar, obviamente, na votação do Senado no Congresso e for sancionado, é um projeto que prevê a possibilidade de regularização de terras que são da SUFRAMA e que hoje estão sendo cultivadas pela agricultura familiar. É uma herança trazida aí do projeto da SUFRAMA, que não foi para frente e que as famílias começaram a ocupar, e hoje tem muitas famílias, né, deputado, que usam essas terras efetivamente para a produção rural e precisam ter essa segurança jurídica do título da terra na qual elas estão ali cultivando. É isso mesmo. Obrigado, deputado. Obrigado pelas informações. Grande abraço. Fique com Deus. Forte abraço. 7h25. Jornal da Cidade. O Polo Industrial de Manaus, Álvaro, registrou um faturamento de mais de 21 bilhões de reais entre janeiro e fevereiro de 2021, o que representa um aumento de 23,9% na comparação com o mesmo período do ano passado. Apesar do aumento em fevereiro, o Polo Industrial de Manaus perdeu mais de 2.000 postos de trabalho. Os dados foram divulgados ontem pela SUFRAMA e compõem os indicadores de desempenho do polo. Muito bem, olha, o governador Wilson Lima anunciou que irá tornar permanente o auxílio emergencial dado pelo governo do estado a famílias em vulnerabilidade social. O auxílio deve beneficiar 300 mil famílias de todo o estado com um valor mensal de R$ 150.
A medida ainda precisa ser aprovada na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Nesse sentido, o governo encaminhou uma mensagem ao Legislativo e pediu o apoio dos deputados estaduais para que o projeto seja aprovado pela Casa. O programa Cartão Auxílio Estadual foi lançado pelo governo do Amazonas em janeiro deste ano e começou a ser pago a partir de fevereiro. O auxílio, inicialmente, beneficiaria 100 mil famílias em situação de extrema pobreza no estado e seria pago em 3 parcelas de R$ 200, totalizando R$ 600. Muito bem, após anunciar durante a agenda em Brasília que irá decretar estado de emergência na capital amazonense, hoje, por conta da provável cheia histórica, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, garantiu ontem o apoio federal ao município para atender mais de 8 mil famílias afetadas pela subida das águas do Rio Negro. O prefeito destacou que o apoio federal é necessário para custear kits de ajuda humanitária, contendo itens alimentícios, de higiene, de limpeza e de dormitório, voltados às famílias vitimadas, além de ações de descontaminação de áreas públicas durante o período emergencial. De acordo com o terceiro alerta do Serviço Geológico do Brasil, o nível máximo previsto para o Rio Negro em 2021 é de 30 metros, com o pico previsto para o mês de junho. A capital amazonense já se aproxima deste limite e a população mais afetada reside atualmente em áreas de igarapés, em zonas ribeirinhas urbanas e rurais, além do centro histórico e da área portuária. Conforme a medição feita na manhã de ontem, o nível do Rio Negro está em 29 metros e 23 centímetros. Polícia. Muito bem, 7h28, a gente volta com a Edila Chaves em qualquer ponto da cidade, agora trazendo as informações da noite e madrugada, os casos de polícia na nossa cidade. Edila. Voltando a trazer as informações a todos, Eita Manaus, já amanhecemos com o caso. Já vocês vão acompanhar também a nossa transmissão, onde, por volta das 6 horas da manhã, um homicídio confirmado na cidade de Manaus. Até o presente momento, a vítima não foi identificada. O caso aconteceu na zona leste de Manaus, ao lado do Uai Shopping São José. Segundo relatos de populares, o homem já apareceu ali se jogando ao chão e indo a óbito. Possivelmente, 3 tiros teriam sido a situação, viu? Onde esse jovem que acabou tendo sua vida ceifada. Segundo as investigações da polícia, a situação poderia ser acerto de contas devido ao tráfico, pois ele apresentava características de ser usuário de entorpecente. Durante a tarde de ontem, tivemos o caso de Micael Machado, de 24 anos, fato ocorrido no bairro São Pedro, Parque São Pedro, onde, segundo relatos, 2 homens em uma moto, ao chegar em frente à residência da vítima, já foram disparando. Foram 6 tiros, sendo 3 que acabaram ceifando a vida diretamente, 2 teriam sido no peito e 1 no braço. Agora, aproveitando a oportunidade, deixamos aí a nossa solidariedade a todos de Santa Catarina, principalmente Saudades, né? Onde uma creche acabou sendo alvo de um jovem de 18 anos, segundo informações repassadas pelo delegado responsável da ação, Jerônimo Ferreira. O jovem sofria bullying na escola e ainda seria estudante do 2º grau. As informações que se tem sobre o caso são 5 pessoas que acabaram sendo vítimas. Dentre elas, nós temos o caso de 3 crianças, onde nós conseguimos, então, o nome das crianças, né? Que seria Sara Luísa, de 1 ano e 7 meses, Murilo Maxime, de 1 ano e 9 meses, Anabela Fernandes, de 1 ano e 8 meses, além da professora Kelly Adriane, de 30 anos, e a sua ajudante, Mirla Amanda, de 20 anos. O caso aconteceu durante a manhã de ontem ainda, onde o jovem chegou com a espada, aquela espada chinesa, e acabou já indo contra a professora e sequencialmente entrando em uma sala onde as crianças se encontravam, também as atingindo.
Esse fato ainda está estarrecedor em todo o Brasil. As investigações continuam, pois o jovem, após ter sido abordado, tentou cessar sua própria vida e, até o presente momento, estaria ainda hospitalizado. Essas são as informações que nós temos no caso de polícia. Obrigado, Edila Chaves, pelas informações. Polícia. E olha, muita atenção agora. Encerra hoje o prazo por pagamento da cota única do Alvará 2021 com 10% de desconto. O desconto é válido para os contribuintes adimplentes com o fisco municipal. Caso contrário, o desconto cai para 5% no pagamento da parcela única. Os contribuintes podem parcelar a taxa em até 4 vezes sem juros. O vencimento da primeira parcela ocorre nesta quarta-feira. As guias para pagamento, assim como as notificações de lançamento das taxas do Alvará 2021, estão disponíveis no endereço eletrônico. Anota aí. manausatende.manaus.am.gov.br. Vou repetir. manausatende.manaus.am.gov.br. E agora são 7h33. A gente volta a falar sobre a questão do auxílio emergencial permanente anunciado ontem pelo governador Wilson Lima. Ele está na linha com a gente aqui para explicar um pouquinho melhor como vai funcionar, como é que essa ideia de transformar esse auxílio que hoje é dado às pessoas por conta do momento, né, da pandemia, e que agora a ideia é transformar isso num auxílio permanente para as pessoas que precisam realmente dessa ajuda. Bom dia, governador. Bom dia, Álvaro Corrado, bom dia a todos que nos ouvem nesse momento. Governador, essa ideia, né, o projeto de lei já foi para a Assembleia. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor a ideia do auxílio permanente. Nós encaminhamos ontem a mensagem para a Assembleia Legislativa e o intuito da gente criar esse programa de distribuição de renda é para ajudar aquelas pessoas em extrema pobreza e também na condição de pobreza, porque a pandemia em algum momento vai passar, mas a gente vai continuar com a crise. Os efeitos, os mais afetados com essa restrição das atividades econômicas foram as pessoas que trabalham na informalidade, as pessoas que têm menos renda, e isso é uma cadeia, né? Se o comércio fecha, o patrão não tem condições de pagar o funcionário já subcontrata, né? Contrata ali uma secretária, uma babá para ficar com o filho, contrata uma diarista, enfim, há uma cadeia da atividade econômica, e isso daí acaba comprometendo em muito essas pessoas. É por isso que nós estamos criando esse auxílio estadual. É um auxílio permanente para atender, Álvaro, 300 mil famílias no estado do Amazonas. E os critérios serão aqueles que colocam aí as pessoas mais pobres, né, aquelas pessoas em extrema pobreza, tanto na capital quanto no interior. É um valor de R$150 e que vai ficar permanente. Nós encaminhamos uma mensagem para que a Assembleia possa autorizar a criação desse nosso programa de transferência de renda, e depois que for sancionado a lei, depois que é aprovado e sancionado, a nossa previsão é que esse trabalho nosso inicie no dia 1º de agosto com a distribuição desses cartões com recursos dessa tributação aí, que a gente vai fazer essa alteração e que ficará permanente. R$150 dá para comprar uma cesta básica, dá para comprar uma botija de gás, e isso faz uma diferença muito grande lá na ponta, muito grande. Das pessoas que mais precisam. Nós entregamos à população do Amazonas o auxílio emergencial, e foi aquele auxílio de R$600, dividido em 3 parcelas de 200. Entregamos o auxílio para os profissionais da área do turismo, do esporte e da cultura. Amanhã eu vou lançar o auxílio enchente, que é um valor para aquelas pessoas que estão sendo atingidas nesse momento pela subida dos rios. Esse ano a gente deve ter uma enchente recorde. Então são pessoas que acabam sendo prejudicadas também.
E nós estamos adiantando, agora nesse mês de maio também, a primeira parcela do 13º. Então, tudo isso, Álvaro, é dinheiro que nós estamos colocando na economia do estado do Amazonas. Nós estamos fazendo com que a economia se movimente. Quando esse dinheiro ele se movimenta, ele vai para a mão praticamente de todo mundo. A questão, por exemplo, do auxílio estadual permanente é um valor que, quando cai lá na conta do beneficiado, ele vai direto para o comércio, vai fazer sua compra. Isso. Nós estamos investindo 45 milhões de reais mês nesse programa. Então, todos os meses nós vamos vamos injetar 45 milhões de reais na economia. E essas pessoas que mais precisam, elas imediatamente vão ao comércio, vão à farmácia, para poder colocar esse dinheiro em circulação. Governador, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor. O senhor falou de duas novidades aí. Primeiro, esse auxílio enchente, e depois a antecipação do 13º, né? Foram duas coisas que o senhor falou que eu acho que são interessantes. Do auxílio enchente, esse que vai ser lançado agora, isso vai ser direcionado ao interior ou vai atender também esse pessoal que está sendo atingido aqui no Amazonas, ou em Manaus? Pois é, em princípio, nós vamos lançar o auxílio enchente para aqueles municípios que já decretaram situação de emergência. Perfeito. Nós vamos disponibilizar para o interior e também para a capital. Mas aí a gente precisa que sejam preenchidos esses critérios, né, de que o município tenha decretado a situação de estado de emergência, que é uma exigência da Defesa Civil. Existe todo ali um protocolo, né? Um protocolo, os critérios para que efetivamente isso aconteça. Então a gente vai começar. Eu vou lançar amanhã o auxílio enchente, amanhã vou dar os detalhes do cartão, de como é que vai funcionar, e na sexta-feira eu já começo a distribuição lá pelo município de Anamã, depois vou para Anori, para Calha dos Rios, Juruá e Purus, para essas pessoas atingidas pela enchente. E o detalhe que é importante, Álvaro, no momento em que a gente entrega esse auxílio para o cidadão, ele vai fazer a compra do que ele achar mais conveniente naquele momento. De repente, o que ele está precisando é uma cesta básica, ou um kit de madeira, ou remédio, enfim, é ele que vai decidir o que ele vai comprar. E detalhe, ele vai comprar lá no próprio município. Então a economia vai girar, o recurso, o dinheiro vai girar lá no município. E o 13º? Isso, o 13º. Não entendi, Álvaro. O 13º, né? A antecipação. E o 13º nós estamos antecipando agora dias 20 e 21. É a primeira parcela, tanto para os servidores da ativa quanto para os aposentados e pensionistas, né? E a segunda parcela já está garantida para o mês de dezembro. Então, tudo isso é dinheiro que a gente está injetando na economia, valorizando o servidor público, atendendo aquelas pessoas que mais precisam nesse momento. Quando eu assumi o governo em 2019, esse foi o meu compromisso, de ajudar as pessoas que mais precisam. E a gente está trabalhando dia e noite para honrar esse compromisso de atender essas pessoas que estão numa situação bem difícil, uma situação bem complicada, principalmente nesse momento de pandemia. Tá certo, conversamos aqui com o governador do estado do Amazonas, governador Wilson Lima. Obrigado pela presença e obrigado pelas informações, governador. Um bom dia. Obrigado, Álvaro. Um bom dia para você e para todos os ouvintes. 7h40. Jornal da Cidade. Opoder.com, com Bruno Mazieri. Olha, Álvaro, a gente sabe que o Tribunal Superior Eleitoral confirmou decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, cassando o mandato do prefeito afastado do município de Quari, no interior do Amazonas, Adail Filho. E aí ficou naquela expectativa sobre nova eleição no município para a escolha do novo prefeito pelos próximos 3 anos e 8 meses, né? A gente vai conversar com o Bruno Mazieri, que tem detalhes, informações, novidades sobre esse processo. O Bruno já está na linha? Bruno! Bom dia, Bruno.
Bom dia, Álvaro. Bom dia, Tiago. Bom dia a você que nos acompanha aí na manhã desta quarta-feira. Muito bem, essa novela de Coari parece que não está assim tão próxima do fim como a gente imaginava, né, Bruno? É isso mesmo, Álvaro. Na verdade, Coari vive em instabilidade há muitos anos, né, Álvaro? Há muito tempo. Não tem uma gestão que não tenha confusão ali, né? É como a gente diz na internet, o coariense não tem um dia de paz, né? Porque é sempre um problema, toda a administração municipal é sempre envolvida em algum tipo de problema. Enfim, nas últimas semanas a gente tem falado muito a respeito dessas eleições, possíveis eleições suplementares lá no município de Coari, desde que, na verdade, o Adair Filho e o Cleiton Pinheiro venceram as eleições do ano passado e o TRE indeferiu a candidatura deles. Pois bem, nesta terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu, além de cancelar, né, a candidatura deles, não permitir a candidatura deles, sugerir novas eleições para o município, porém sem data definida. O que acontece? O ministro relator do Tribunal Superior Eleitoral entendeu que o município precisa passar por uma nova eleição, porém só depois que o processo for transitado e julgado e que não tiver mais recurso, ou seja, quando assim já estiver na última instância e não tiver mais para onde correr, aí sim essas eleições suplementares podem ocorrer. É óbvio que o Adair Filho deve entrar com algum recurso, enfim, e isso deve se arrastar aí por alguns meses. A gente tinha dado um prazo de 60 dias, né, Álvaro? Que é o prazo da lei, né? Mas o que dá a entender aí é que houve um entendimento do próprio relator que, apesar da decisão monocrática dele, ou seja, da caneta dele, ele precisa submeter essa decisão ao plenário do TSE. Então, aprovação do TSE. Então ele não quer convocar uma nova eleição, porque ele diz que a partir do momento que ele convocar uma nova eleição, ele está anulando definitivamente os votos que foram concedidos ao candidato, né? Então isso é uma decisão definitiva. Então ele precisa confirmar isso com os outros pares, porque é aquela situação regimental, né? Se você não fizer isso... Perdão. Depois vem um recurso e aí muda tudo, aí vem uma confusão maior ainda, né? Você já realizou a eleição e aí já tem um novo eleito, aí o anterior quer entrar, enfim, é uma confusão só. E aí, nesse sentido, a oposição, né, do Adair Filho entrou com recurso também junto ao TSE, pedindo que as eleições suplementares ocorram entre 20 e 40 dias, ou assim, imediatamente, o que foi negado pelo TSE por entender que existe um trâmite que precisa ser cumprido. É exatamente o que eu estava falando. E aí a oposição acredita ainda que, por ser comandada pela Câmara Municipal de Coari, o município vive uma instabilidade administrativa muito grande. Mas a gente sabe que dentro do regimento é assim que funciona. Quando o prefeito ou o vice não estão no comando daquele município, o presidente da Câmara assume. É certo que essa história ainda vai se arrastar por muito tempo, é uma novela, como você bem falou no início da nossa conversa, e a gente segue acompanhando todos os capítulos dela diariamente. Bruno Mazieri, muito obrigado pelas informações. A gente volta amanhã com mais uma Coluna no Poder. Obrigado, Álvaro, obrigado, Thiago, até amanhã, se Deus quiser. Jornal da Cidade. Só o que importa. Opoder.com com Bruno Mazieri. E olha, daqui a pouquinho a gente vai conversar ainda sobre política com o Carlos Eduardo Matos. Isso. É porque a gente tem o Carlos Eduardo Souza, o Carlos Eduardo Matos e o Carlos Eduardo Pessoa, né? Eu me confundi aqui. Carlos Eduardo Matos, direto de Brasília, que vai trazer pra gente, Tiago, um resumo do primeiro dia de depoimentos ontem, né? Primeiro que a novidade do Pazuello não participar hoje já foi confirmada para o dia 19, né? Salvo engano, um novo depoimento dele. E na sequência, né, nós temos aí digamos assim, um panorama desse primeiro depoimento, né? Eu acho que o que a mídia nacional ficou fixada foi exatamente na questão dele ter relatado que o presidente da República pediu uma alteração na bula do remédio, da cloroquina, para que ela fosse colocada na bula que teria ali que ela seria útil para o tratamento, né? E isso me parece que tomou aí as manchetes do Brasil em relação ao primeiro depoimento do Mandetta. Carlos Eduardo Matos está na linha. Cadu, o que você achou aí do depoimento do Mandetta? Bom dia Álvaro, bom dia Thiago, bom dia a todos.
Esse depoimento do Mandetta me pareceu muito técnico, né, Álvaro? E a gente todos esperavam que houvesse uma disputa política, uma disputa entre os senadores. Muito morno, né? Assim, em torno das perguntas, e não houve. Né? Ele não caiu no jogo dos parlamentares. O jogo seria o jogo da disputa, do empurra-empurra, mas não foi o que aconteceu. Né? E ele foi muito técnico, principalmente naquele momento, ontem de manhã, quando ele respondeu às perguntas do senador Randolph, né, que é o vice-presidente da CPI. Ele perguntou sobre a interferência dos filhos, né, dos filhos do presidente Bolsonaro, sobre a gestão da pandemia. E entre os assuntos que ele falou foi esse que você disse agora há pouco, a questão dessa minuta, né, desse documento que não era timbrado, né, que ele colocaram ali um texto para ele assinar, autorizando a mudança na bula da hidroxicloroquina para que fosse autorizado o tratamento da Covid-19. E esse medicamento estava crescendo muito nos Estados Unidos, afinal de contas havia uma interferência muito grande do governo Trump sobre o governo Bolsonaro. E ele falou que os filhos do Bolsonaro estavam nessa reunião, os ministros da Secretaria-Geral, a ala militar estava junto, inclusive alguns técnicos, médicos que não fazem parte do governo, mas que estavam ali influenciando, tentando ali fazer com que ele assinasse esse documento. E ali foi o ponto principal do embate entre Jair Bolsonaro e Luiz Henrique Mandetta. Essa questão da hidroxicloroquina não foi só a questão do lockdown, que ele implantou em todo o país e tal. Foi a questão da aceitação da hidroxicloroquina como tratamento precoce, Covid, que gerou essa disputa, né? Essa queda de braço que culminou na saída do Luiz Henrique Mandetta. Tá, agora, do ponto de vista político, né, Cadu, não vejo assim maiores relevâncias, né? Porque eu entendo, como você bem falou, foi uma questão técnica. Ela não se concretizou, né? Quer dizer, não houve uma alteração na bula, né? Foi só aquela coisa, teve intenção e tal. Quer dizer, o mundo é cheio de boas e de más intenções, né? Quer dizer, o que a gente precisa entender é o que houve efetivamente de prejuízo no tratamento. Pelo menos até então, né? Veja, a gente tem que analisar aqui o depoimento do ministro, né? Foi ali uma disputa política meramente dentro do próprio governo, né? De pensamentos diferentes. E eu creio que isso aconteça em qualquer governo, né? Não vejo maiores dificuldades de compreender isso, né? Exatamente, Álvaro. E essa questão da cloroquina foi apenas o começo. Não sei se você lembra. Essa disputa entre a questão para autorizar a cloroquina foi o começo de Mandetta e o meio, a questão que continuou com o Taish, né? É o que ele vai esclarecer hoje. Hoje está marcado a reunião com ele, né? Ele vai prestar depoimento hoje às 10 horas no salão do Senado Federal, que essa Covid, essa CPI está sendo muito vigiada, uma questão de um aparato de segurança muito forte. E o Taish vai conversar com os senadores, né? E o que está sendo esperado é esclarecimento da parte dele. Pois é, eu acho que o Taish, inclusive, viu, Cadu, o Taish talvez seja até mais interessante, porque, primeiro, ele entrou e ficou pouco tempo. Quer dizer, realmente alguma coisa aconteceu ali que o incomodou, né? Ao ponto dele pedir para sair. Isso também precisa ficar claro, né? Ele é o ministro daquela frase, né? A vida é feita de escolhas e eu escolhi sair. Exatamente. Foi a frase dele, a frase mais impactante de toda a gestão dele, né? Porque ele foi chamado ali, ele era escolhido dos filhos do presidente também, né? Ele foi indicado ali, só que ele tinha um perfil técnico, né? E quando ele chegou, tentaram de primeira fazer com que ele autorizasse o protocolo de uso da cloroquina. Então ele ficou enrolando, ele tentou ali ficar de lado a lado com o presidente, mas em um mês não conseguiu, obviamente. Então, só que ele não esclarecia isso. Em nenhum momento ele dizia, olha, estou incomodado, não vou fazer, não quero fazer, não concordo. Ele não falou nada disso, ele simplesmente pegou, arrumou o paninho dele e saiu de mansinho. Exatamente. Então é isso que os senadores esperam, que ele esclareça, porque a tentativa de uso do nome dele, do cargo dele para avançar com a questão da cloroquina, porque tem uma questão muito importante, Álvaro, é que porque estão tentando, os senadores da oposição principalmente,
eles tentam fazer com que o presidente Bolsonaro responda por improbidade administrativa pela compra de hidroxicloroquina para o tratamento da Covid durante o enfrentamento, durante o recrudescimento da pandemia, principalmente nessa segunda fase. Esse é o ponto. Eles querem esclarecer o começo para que isso possa gerar um fato jurídico para abrir processo de improbidade. Isso pode gerar até um impeachment, né? É possível, é um caminho, né? É um caminho. Se ficar comprovado, agora sim, isso é muito sutil também, né? Porque, veja, nós estamos falando do início da pandemia, e eu me lembro, você deve se lembrar, que a gente se trancou em casa naquele momento de desespero, todo mundo assustado com o que estava acontecendo no mundo, enfim, né, as pessoas ali meio assustadas, e a verdade é que ninguém tinha noção do que podia ou que precisaria ser feito. Então a gente tem que também, dentro desse contexto da realidade dos fatos, a gente entender qual era o contexto que girava em torno dessas decisões. Né? Quer dizer, a cloroquina hoje a gente já entende que a cloroquina ou pouco serve ou serve só para alguns casos. E ainda assim, naquele momento assim, muito precoce e tal. Isso é o que a gente consegue entender do uso da cloroquina. Mas naquele momento você não tinha vacina, né? Você não tinha até o protocolo médico nos hospitais era duvidoso, as pessoas não sabiam o que fazer, né? Não, vamos tentar assim, vamos tentar. Hoje não. Hoje o tratamento dos efeitos da Covid ele já é muito mais compreendido pelas equipes médicas. Então, assim, são contextos diferentes que a gente também precisa levar em consideração para não ser injusto, né? Exatamente. Os fatos de antes, né, o passado vai ser usado como elemento para o presente. Os elementos que serão construídos agora para elaborar essa investigação. Mas o Taixe, o que está sendo esperado dele mesmo, é uma fala curta, né? Eu conversei com alguns senadores, alguns assessores, inclusive com o senador Otto Alencar, que foi o que abriu a CPI. Ele falou que espera da fala do Taixe esclarecimento principalmente. E vai ser muito difícil, ele acredita, porque o ex-ministro Taixe tem um perfil de repúdio. Ele calado, é muito técnico, ele é muito reservado e muito calado. Ninguém vai esperar dele uma informação clara no sentido de tentar comprometer o governo no qual ele trabalhou. Então, vai ser muito difícil, vai ser muitas perguntas e eu acredito que poucas respostas. Agora, falando nisso, em questão de respostas, Álvaro, outra coisa que se espera hoje é a votação de mais requerimentos que estão na gaveta do presidente. Quer dizer, o presidente ainda não subiu os requerimentos. Aquela ideia de fazer a reunião na sexta, então já mudou? Seria feita aí logo a votação já nessa sessão? É isso? Pois, a assessoria de imprensa do senador Omar Aziz informou que ele convocaria uma reunião na sexta para votar todos os requerimentos. Mas eu já soube ontem que ele vai tentar votar 3 requerimentos hoje, mas não sabemos quais. Mas eu acho que isso deve ter sido, viu, Cadu? Isso deve ter sido motivado pela mudança na agenda em virtude da não presença do Pazuello, da né? questão do... Exatamente. Para não perder... abriu muito a agenda. A agenda abriu muito e ele vai ter que movimentar também. E é aquilo que você falou ontem, você tem que convocar logo, porque senão a pessoa não comparece, né? A pessoa tem que ser notificada, que dá tempo, né? E você sabe que tem na fila requerimentos, principalmente do senador Marcos Rogério, que convoca o governador do Amazonas, o Wilson Lima, o secretário, o ex-secretário de Saúde, o Marcelo Scapelo, a Simone Papaz, o Marcelo Magaldi, que era do governo de Arthur Vigílio. Será que são esses requerimentos que ele deve analisar hoje, a CPI? Não, esses requerimentos estão na mesa. O que a dúvida é saber quais serão votados. Né? Porque tem requerimentos de convocação de depoentes e tem requerimentos para coletar informações oficiais, documentos, e-mails de computadores da Secretaria de Saúde do Amazonas, da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, entre outros documentos. Pedidos do senador Randolph, do senador Eduardo Braga, Omar Aziz, do próprio senador Marcos Rogério, Marcos Duval, todos ligados ao estado do Amazonas e ao município de Manaus, investigando o que aconteceu na primeira e na segunda onda. Então, são muitos documentos. Eu acho que se ele votar hoje os requerimentos,
vai ser relativo A aos procedimentos que foram feitos em Manaus e no estado do Amazonas. Carlos Eduardo Matos, muito obrigado, meu amigo. Amanhã você volta aí com mais informações, acompanhando tudo de perto da CPI da pandemia, CPI do Covid, como você queira chamar. Mas é a CPI do momento, é o que se fala em Brasília e no Brasil. Obrigado, Cadu. Eu que agradeço, Álvaro. Um abraço, Thiago. Um abraço. 7h56. Jornal da Cidade. Agora vamos falar de economia. Saiba agora os valores dos produtos da cesta básica aqui na capital, de acordo com o site Busca Preço da Cefaz. Nas ofertas de hoje, vamos falar sobre o preço do quilo da farinha. Nas principais redes de supermercado, o menor preço encontrado está custando aí R$ 4,75. O valor máximo do produto é de R$ 13,00. Destacamos que existe uma diferença no tipo do produto. A farinha da ovinha, que é a mais aí preferida, né, está custando a partir de R$ 12,00, variando com o preço da barca. Então é preciso que você entre no site Busca Preço da Cefaz, porque lá tem todos os endereços, os locais, os estabelecimentos e os seus respectivos preços. Então é importante você, para economizar, fazer essa consulta antes de ir às compras. QG do Automóvel, com Alfredo Filho. E é com ele que a gente conversa agora. Alfredo Filho, seja bem-vindo ao Jornal da Cidade desta quarta-feira, dia 5 de maio, meu amigo. Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos. Alfredo, como é que foram as vendas aqui no Amazonas no mês de abril? Já que nós estamos iniciando o mês de maio, é sempre bom a gente fazer aí um balanço do mês de abril, principalmente por conta dos efeitos da pandemia. Nos preocupa muito, o setor automobilístico é um termômetro da economia no Brasil, né? Álvaro, como já era esperado, em decorrência da paralisação das montadoras devido à pandemia, também teve aquela questão da falta de componentes. Isso derrubou as vendas no setor. Houve uma retração de 28% se comparado ao mês passado. Queda de 28% nas vendas em abril. Exatamente, 28%. O mês iniciou registrando 2.290 carros comerciais leves emplacados. Comparado ao mês passado, que emplacou mais de 3 mil carros, então 28% foi a retração. Emplacou esse mês de abril aí 1.394 na pessoa física, que é aquela venda. E já na venda direta teve uma retração bem maior. Só para você ter ideia, teve 37% foi a retração na venda direta. Venda direta é aquela venda do CNPJ, né? É aquela venda... Isso, aquela venda para o CNPJ, aquela venda para pessoa jurídica, para produtor rural, enfim, é a venda para o CNPJ, como você colocou, foi a que sentiu mais, exatamente, foi a que teve a maior queda, teve uma maior retração. Imagina, a partir do momento que as montadoras elas pararam, assim, como eu coloquei agora no início, em decorrência da paralisação da pandemia e da falta de componente, a venda direta sentiu mais e com isso ela teve uma retração maior. No acumulado do ano já foram emplacados aí 8 mil carros, já pode-se dizer que é maior do que o ano passado, comparar o mesmo período aí, esses 4 meses. Quer dizer, Alfredo, que apesar da queda no mês de abril, o Amazonas já emplacou 8 mil carros até agora, o que já, em comparação ao mesmo período do ano passado, isso já representa um aumento no número de... Representa um aumento pequeno, que é um aumento de 8%. Imagina, ano passado a gente teve aquele março e abril também. Foi o início da pandemia, né? Foi o início da pandemia. Tudo fechado. Né? Exatamente, tudo fechado. Imagina, teve um isolamento social e fora a proibição de funcionamento presencial de uma série de atividades econômicas aí. Então, assim, apesar de tudo isso, a gente, comparando os 4 meses desse ano com os 4 meses do ano passado, a gente já teve um aumento de 8%.
Agora, previsão aí para o futuro, para o próximo mês, agora maio que está começando, tem aí uma perspectiva de melhora, pelo menos? Ou aquela linha da falta de componentes, da falta de coisa, ainda vai impactar na produção, o que pode efetivamente concretizar aquela previsão de que não teríamos produto suficiente nas lojas aí entre junho e julho? Isso continua? Olha, Álvaro, ontem uma das principais empresas de componentes, não é, de chips, enfim, a Taiwan TSMC, ela espera conseguir atender a alta demanda até o final de junho. Certo. Então a cadeia de suprimentos ela é longa, ela é bem complexa, tem essa questão também da pandemia, então eu posso afirmar que maio ainda será um mês de baixas vendas, até mesmo porque com esse imbróglio vai causar falta ou atraso na entrega de alguns produtos nas concessionárias. Então com isso vai faltar veículos sim, então a gente pode esperar que o mês de maio também vai ser de baixas vendas, a gente só vê começar a enxergar um cenário melhor a partir de junho. E aí também tem a questão da pandemia, ainda mais que as principais, todas as montadoras ficam no sul e sudeste do país, tem algumas que ficam no nordeste, aí também vai depender também como é que a gente vai estar nesse cenário. Nos outros estados, né? Tá certo. Exatamente. Vamos lá, Alfredo Filho, muito obrigado pelas informações. Quem quiser em detalhes essas informações, acessa qual site, Alfredo? Acesse o www.qgdoautomóvel.com. Tá certo. Obrigado, meu amigo. Até semana que vem. Obrigado, até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Tá certo. 8h03. QG do Automóvel, com Alfredo Filho. O Cine Manaus oferta 130 vagas de emprego hoje em várias áreas de atuação. A maioria das vagas são para consultor de vendas e operador de caixa, que podem ser conferidas em detalhes no site imediatoonline.com. Interessados, anote aí o e-mail cinemanaus.empregos2021@gmail.com. Vou repetir, cinemanaus.empregos2021@gmail.com. Mas veja só, no currículo devem constar os seguintes dados atualizados: números de telefone de contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego. Vou repetir, tá aí na sua tela, aí na barrinha de baixo, tá o endereço, você pode tirar uma foto, printar, exatamente para poder depois digitar e mandar o seu e-mail para o Cine em busca da sua vaga de emprego. Jornal da Cidade. Só o que importa. Muito bem, 8h04. Passamos um pouquinho do horário hoje. Lembrando a você que você pode baixar o aplicativo da Rádio ZLZN no Google Play. A plataforma de celulares Android já está recebendo aí, você já pode aplicar o nosso aplicativo e ouvir a programação jornalística da Rádio ZLZN, que é a nossa web rádio aqui da Rede Norte Digital. Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui pelo site Imediato. Esta edição teve a apresentação de Álvaro Corado e Tiago Gonçalves. Operação de áudio de John Andrew, produção e edição de Jonathan Souza, apoio técnico de Marcos Mendonça e Pablo Medeiros. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Muito obrigado pela sua audiência, um excelente dia para você e a gente se encontra amanhã sem falta às 7 horas da manhã. Até lá. Até amanhã.